É o seguinte, galera, eu quero fazer um corte aqui explicando a diferença de CPU, GPU e NPU, porque a gente está na discussão agora sobre inteligência artificial e a gente fez um corte falando sobre os novos PCs com inteligência artificial da Microsoft, tá? Com os processadores da Qualcomm, Snapdragon e tal. Então a gente vai entrar agora nessa discussão mesmo porque teve o vazamento do que provavelmente vai ser uma manifestação da NVIDIA em defesa das GPUs para cálculos de inteligência artificial em detrimento das NPUs, que é o que a Microsoft está promovendo agora. É uma discussão complexa, mas é uma discussão que a gente tem que fazer porque o futuro do computador meio que depende um pouco disso. Vazou aqui já uma apresentação da NVIDIA que deve ser uma prévia de uma ação grande de marketing que ela vai fazer para tentar lutar contra NPUs. O que acontece? A NVIDIA está montando essa apresentação que eles devem fazer nos próximos dias, vazou. O negócio é o seguinte, a NVIDIA não está gostando desse negócio de NPU, porque atualmente quase toda pesquisa e processamento com inteligência artificial que a gente tem, treinamento, todo, se eu bobear, ou quase todo, tá? Porque tem o Google é uma exceção, porque tem outro tipo de processador, mas enfim. Ele é feito com placas de vídeo da NVIDIA. Tá? Com processadores da NVIDIA. A NVIDIA hoje, basicamente, talvez com a rara exceção do Google, até onde eu sei, ela manda em hardware de inteligência artificial, com as GPUs dela. Há algum tempo atrás, tá? Se não me engano, 6, 7 anos atrás, os celulares começaram a aparecer com esse novo tipo de processador, novo chipzinho, o pedaço de chip dentro do SoC deles, que chamava NPU, que é Neural Processing Unit, que é uma unidade de processamento neural, que é voltada para a inferência desse tipo de atividade usando rede neural que a gente faz, tipo reconhecimento de linguagem, é o que é o ChatGPT, o que é a geração de imagens que você usa esses negócios tipo Stable Diffusion, coisas do tipo. É voltado para esse tipo de atividade. E é um tipo de processador extremamente especializado para isso. Extremamente especializado. Ele não é usado tanto para treinamento, mas para inferência ele é usado. Para, tipo assim, não é para treinar o modelo, mas para você aplicar o uso do modelo. Só que, antes do aparecimento disso tudo, o que era usado na pesquisa para esse tipo de coisa, e até hoje é usado de forma mais ampla, eram as GPUs, que é basicamente a mesma coisa que você usa para rodar o gráfico dos seus jogos de videogame. Vamos agora falar da diferença de processadores. Aqui vem a explicação agora. Se você queria saber sobre a explicação de processadores, esse é seu momento. Você já deve ter ouvido falar de CPU no seu computador. É o que a gente normalmente chama de processador no computador. É o que é o seu Core 7, Core 3, né, esse tipo de coisa. É a CPU. É o cérebro do computador. É o principal processador que você tem no seu computador, que faz o computador pensar. É onde o seu sistema operacional roda. E o que é uma CPU? É um processador com núcleos grandes, em número reduzido. Ele começou com um núcleo só, depois a gente teve o dual core, tal. Hoje em dia você compra processadores assim voltados ao consumidor com até 16, 24 núcleos. Ele tem esses núcleos muito potentes que você usa para processar comandos e funções em sequência. Você clica para abrir um programa, ele vê assim, primeiro carrega não sei o que, carrega essa biblioteca, carrega esses gráficos, carrega não sei o que, carrega não sei o que, o programa está aberto. Você manda fazer uma atividade dentro do programa, ele vai de novo em sequência, abre não sei o que, carrega não sei o que, modifica desse jeito, tal. São processadores muito potentes para executar funções complexas em sequência. Só que aí você tem um outro tipo de processador no seu computador que se chama GPU, que a gente chama de placa de vídeo. Ela é responsável por colocar os gráficos que tem no seu computador, tá? Se você tá vendo gráficos aqui no seu jogo e coisas do tipo, é ela que faz isso. O que diferencia ela da CPU? É que em vez de ter esses núcleos muito complexos, em número reduzido e muito potentes para funções sequenciais, ela tem um monte de núcleozinho mais fraco e mais simples para executar várias funções em paralelo. Enquanto uma CPU aí tem 4, 6, 8, 16 núcleos, você vai ver a GPU na casa dos milhares. Milhares de núcleos. Ou pelo menos na casa do milhar. Mais de 1000. Ela tem esses núcleos porque quando você está jogando um jogo, você tem que pensar assim. Seu computador, isso eu vou simplificando, tá? Sua tela tem vários pixels, né? Se você está falando de uma imagem em Full HD, é uma imagem de 1080 por 1920 pixels. Ela tem mais de 1 milhão de pixels na tela. Então, o seu computador, quando você está jogando, tem que identificar o que ele deve mostrar em cada pixel. Cada pixel, por exemplo, você está olhando para uma coisa no seu jogo. Aí, em um pixel, ele tem que ver qual que é a textura que eu tenho que mostrar. Tem alguma sombra que está impactando essa textura, que eu tenho que modificar a cor dela? Tá tendo movimentação na tela, eu tenho que aplicar motion blur
nesse pixel, e ele tem que fazer isso para todos esses pixels. Então, para todos os pixels, ele faz a mesma pergunta. Qual a textura, se tem que aplicar um relevo, tem um normal map, se tem motion blur, se tem uma sombra em cima dele, se tem um reflexo de luz que está batendo. Tem que fazer essa mesma pergunta para todos os pixels. A única coisa que muda é a informação que vai responder essa pergunta. Então, é isso que a GPU faz com todos esses núcleos. Você tem esse monte de cálculo rápido, paralelo, que chama, acontecendo ao mesmo tempo, que ela tem que processar rápido e cuspir essa informação rápido. Diferente da CPU, que é grandes processos em sequência. Aqui não é em sequência, é um do lado do outro. Você está processando todos os pixels ao mesmo tempo, beleza? Acontece que esse tipo de processamento da GPU é muito bom também para fazer coisas que usam redes neurais. Porque nas redes neurais, você está fazendo vários pequenos cálculos ao mesmo tempo. Então é por isso que a gente usa GPUs para inteligência artificial, para treinar e também para aplicação disso. Tradicionalmente é por isso que a gente usa a GPU. Só que você tem esse novo processador, que é o seguinte, chama NPU. Porque mesmo para inteligência artificial, o tipo de núcleo que tem na GPU é muito complexo. Porque ele é feito originalmente para fazer esses cálculos de gráfico e coisa do tipo. A inteligência artificial não precisa necessariamente de cálculos nesse tipo de complexidade. O que você pode fazer é fazer núcleos ainda mais simples, que são ainda mais eficientes, que não vão funcionar para você calcular gráfico de videogame, mas que funcionam só para o tipo de cálculos simples e paralelos que você tem que fazer para essas redes neurais. Na verdade, a NPU imagina uma GPU simplificada. Então ela é mais eficiente ainda, e mais dedicada ainda, mais especializada ainda em cálculos para inteligência artificial. Obviamente, para cálculos de inteligência artificial, a CPU é a pior. Porque como ela faz tudo em sequência, um cálculo que você faz rápido numa GPU demora 1 zilhão de anos numa CPU. Ela não é feita para esse tipo de cálculo. Beleza. Espero que tenha ficado claro. Aí a gente tem esse debate agora. Porque, pelo que vazou aqui, a NVIDIA está questionando as capacidades de uma NPU. Porque tem um problema. Se a Microsoft está baseando essas funcionalidades de inteligência artificial do Windows Copilot numa NPU e requerendo que os computadores tenham uma NPU, todo mundo vai fazer as coisas para rodar em NPU. Vai otimizar o trabalho para isso, né? Exato. Softwares para NPU. Não, e as funções da Microsoft vão requerir NPU. Se não tiver os seus 40 tops de NPU, não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas qual que é o problema? Computadores com uma GPU já têm essa capacidade. Eles fazem isso. Para você ter uma ideia, uma GPU de entrada, uma RTX 4050, lá embaixo, tá? A mais barata da nova série da NVIDIA. Ela tem quase 200 tops de performance para cálculo de AI. Quase 5 vezes mais que o mínimo requerido dessas NPUs da Microsoft. É tão eficiente? Não. Porque ela não é dedicada para isso. Gasta mais. Mas é o que todo mundo já tem. Você tem uma GPU no seu computador, né? Você tem a GPU da NVIDIA? Provavelmente ela já tem uma capacidade de cálculo de inteligência artificial mais alta que desses computadores. Só que a Microsoft vai puxar NPU pesado. Por quê? Porque na NPU essas funções rodam em computadores mega leves que consomem pouco. Exatamente, era isso que eu ia perguntar. Porque a GPU é uma baita, uma cachola, né? Não cabe num computador fininho. Não, o consumo é muito maior. Também. Mas as versões também são grandes, não são? Sim, eles são. É mais difícil, porque você tem que resfriar uma GPU em adição à sua CPU e coisa do tipo, é difícil. A bateria não vai durar tanto. Mas aí que tá a questão. É a base instalada. O que a NVIDIA tá falando é que a galera já tem. Se você for colocar funções de inteligência artificial para rodar localmente no Windows, faz muito mais sentido. Você tem um esforço também para isso rodar na GPU em caso em que a pessoa não tenha uma NPU, porque a base instalada já está lá, o que faz sentido. Mas aí entra outra questão. Se funcionar da base instalada, não tem por que você comprar um computador novo, não é mesmo? Não só isso, tem a questão financeira para a Microsoft. A Microsoft ganha dinheiro quando você compra o computador, ela vende a licença do Windows para a empresa que te vende o computador. Mas tem a outra questão também. Você não consegue fazer esse empurrão na direção de eficiência. Porque a ideia da Microsoft é colocar essas funções de inteligência artificial rodando localmente nas máquinas ultra portáteis. Então, assim, é sério, gente. Esses números, tipo assim, se você tiver uma 4090, ele é o quê? É mais de 1.300 tops, enquanto um computador desse é 45. Pelo menos 40 para você ter a certificação. Uma placa de vídeo de entrada já destrói, em termos de não eficiência, mas de performance. E não só isso, por o requerimento seus 40 tops, o tipo de computação que você pode fazer de inteligência artificial
é bem básica. Você não pode fazer coisas mais complexas. Mesmo no exemplo que a gente viu ali, do Paint, a própria modificação do desenho da moça que o Paint estava fazendo era bem básica. Não é essas imagens ultra realistas que a gente vê com Midjourney e coisas do tipo, que são coisas que rodam nas nuvens. E que demandam um custo energético muito maior. Em GPUs da NVIDIA. Então, a gente vai ter uma discussão agora da função de NPU e GPU. A vantagem da GPU é mais potente do que, pelo menos, esse requerimento que a Microsoft está querendo, e a base instalada. Já existe. Já existe. Você tem uma placa da NVIDIA com CUDA, você pode rodar esse tipo de coisa, né? Você tem para jogo. A galera de jogo já teria um computador de AI, entre aspas, né? A maior parte da galera não usa ainda porque a coisa não está facilitada, igual o Windows está fazendo, que é colocar tudo num sistema operacional. Você pode rodar o Stable Diffusion no seu computador, mas a maior parte das pessoas não tem nem o conhecimento, nem a disposição de querer às vezes nem, passar por todas as coisas para poder nem usar. Nem necessidade para motivar isso. Se o negócio estiver no Paint que vem instalado no Windows, você vai e usa, né? O que a NPU tem é eficiência e a possibilidade de se rodar basicamente em qualquer computador, porque tá rodando em ultra fino. O GPU tem a dificuldade porque não vai ser instalado num notebook fininho. Não fino desse jeito, não fino desse jeito. Claro que você tem, quando eu digo assim, uma GPU dedicada, tá, gente? Porque, obviamente, a Intel faz GPU também embutida, a própria NVIDIA vai ter agora os processadores dela com a MediaTek. Então, assim, é uma discussão complicada, tá? É uma discussão complicada. Mas eu sei que a gente está num novo momento de computação.